Bom, galera, hoje é dia de Star Wars. É isso aí, nós falaremos sobre os clássicos de Star Wars, com Star Wars Clássicos Volume 2. Essa história aqui, ela vai dar continuação direta do volume 1, tá? Não tem time skip, não tem nada disso, é continuação direta. E vamos saber o que aconteceu com Luke Skywalker em sua busca por um novo planeta para a Aliança Rebelde, bem como outros detalhes de personagens que atualmente são canônicos no universo Star Wars. E para você ficar sabendo mais detalhes desse vídeo, só aí sim que está inscrito aqui no canal. E claro, deixando o seu like que ajuda muito a gente, comentando, compartilhando esse vídeo com seus amigos. A gente já está bem perto dos 900 inscritos e preciso da sua ajuda para chegar lá. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Star Wars Clássicos Volume 2. Essa história aqui, ela tem um começo, honestamente eu achei meio lento, tá? Eu achei meio lento, porque tem só, é uma coisa que assim, é uma aventura completamente aleatória mesmo. A situação do Luke foi completamente aleatória. Mas tem uma explicação, ela realmente é dada, você entende os pormenores e você compreende também as consequências disso. É claro, existem algumas circunstâncias, vamos botar assim, forçosas? Sim, existem. Na verdade, mais ou menos, né? Na verdade não, é bem forçoso, esse é assim forçoso mesmo. Como é que eu vou explicar isso sem dar spoiler para vocês? Bom, eu digo forçoso porque o que acontece com o Luke no final do volume 1 e que dá continuidade aqui no volume 2 e as atitudes da princesa Leia para encontrá-lo, eu até achei coerente a atitude dela. Agora, o Han Solo acabar calhando de encontrar a Leia e depois chegar no Luke, assim, eu achei um pouquinho forçada aquela parte deles se encontrando, tá? Da Leia e do Han. Da Leia acabar encontrando o Luke, eu até achei coerente, seria coerente, tá? Faz sentido. Agora o Han ali ficou bem, sei lá, achei meio forçado, né? Conveniente demais, acho que é esse o termo. Ficou muito conveniente. Mas sinceramente, tá? Essa história, ela é bem antiga. Ela é bem antiga, então você não tem como pegar e dizer, ah, não, pô, condiz com as histórias que a gente tem hoje. Não, hoje em dia existem circunstâncias forçosas, existem conveniências também no roteiro. E, assim, me causa um pouco de estranheza, porque eu não estou vivendo dessa época mais, né? Não estou nesse período de história. Mas, tudo bem, faz parte, a gente segue. E a partir daí a gente vai ter todo esse desenrolar dessa história, desenvolvimento dos personagens, o Luke deixando até de ser aquele rapaz do rancho, né, da fazenda de umidade, se tornando um guerreiro mesmo, um combatente. Você tem uma cena dele assim, mais pro final, né, que é impressionante, sinceramente impressionante. Isso é algo que eu não vi em nenhum outro quadrinho de Star Wars em que o Luke aparece nos atuais, ele fazendo isso. Realmente foi impressionante, isso foi muito legal. Aí nós vamos passar também para as histórias de outro personagem. Esse eu posso até falar o nome, tá? Mas não vou especificar mais nada além disso. Que é o Bayard Valance. Esse é o mesmo cara do quadrinho que eu trouxe aqui vários deles, né? Que é o Caçadores de Recompensas. Ele é um dos personagens principais. E ele tem uma participação importante nessa história. Tanto ele quanto o Jackson, que reaparece, que é o coelho carnívoro. Ele é bem estranho, cara. Mas é muito maneiro por essa estranheza dele, é maneiro. E ele, assim, o Bayard, ele é realmente o mesmo que a gente conhece nos quadrinhos atuais. Mas aqui você tem uma mudançazinha ali na história,
tem algo que meio que, assim, como é que eu vou explicar? Ele meio que tá diferente, sabe? Talvez porque realmente seja a primeira aparição dele e ele tá caçando o Luke, o Han e a Leia e o Chewie por algum motivo assim, bem específico, tá? Mas que, sinceramente, eu achei meio estranho. Mas vamos ver o que vai acontecer no volume 3. A gente tem essa participação dele e a gente tem uma outra situação em que o Han, o Luke e a Leia são jogados, falando das conveniências. Pois é. Mas essa aqui até que tem um seu sentido, tá? Porque isso vai começar a desenvolver mais o Luke com a força. Porque lembre-se, essa história aqui é pós episódio 4. E a gente tem um Luke se desenvolvendo para chegar lá no episódio 5, ele poder utilizar a força para mover um objeto, que no caso, uma demonstração forçada de luz dele. Então, a gente tem esse Luke que precisa se desenvolver no uso da força. Ele não é tão poderoso quando chega no episódio 5, mas ele já não é aquele menininho, aquele cara simples, né? Aquele menininho da fazenda. Não, aquele já é um guerreiro mesmo. Mas ele precisa desenvolver muito. E aqui ele ainda não conhece o Yoda. Então, quando a gente chega no episódio 5, quando ele vai conhecer o Yoda, ele vai ter o treinamento do Yoda que durou pouquíssimo tempo, mas você vê como é que o Luke ele é um prodígio, cara. O cara tem uma aptidão enorme. O desenvolvimento dele foi muito bom. Tanto que depois do episódio 5, que ele perde a mão, tem todo aquele trajeto dele estudando a força também, ele faz isso sozinho, sem voltar para Dagobah, continuar com o treinamento dele com o Yoda. O Luke praticamente fez tudo sozinho ali nessa parte, nessa fase da história. Então a gente vai ter isso também nessa fase dos clássicos. Mas o que vai acontecer aqui, as circunstâncias com relação ao Luke, são bem misteriosas. Mas é assim, uma coisa bem legal que é o uso da força. Que o Luke ele não tem controle, ele não tem muito conhecimento nessa parte ainda. Então quando ele tenta fazer algo que é meio simples, ele meio que vai fundo demais, ele se concentra demais e acaba se perdendo. Cara, é uma história, essa parte é bem legal. Honestamente é bem legal e meio que dá uma prévia do que vai acontecer lá em Dagobah também. Cara, isso eu achei muito maneiro mesmo. E esse quadrinho ele tem esse ponto positivo na minha opinião. Um ponto que eu achei negativo, ele é o problema de todo quadrinho antigo. Tem muito texto. Mas muito texto. Ó. Essa aqui é uma página que tem pouco texto. Pouquíssimo texto. Mas você vai mais à frente, assim, ó. Você vê aqui uma cacetada de texto. Mas é muito texto, gente. E assim, naquela época eles descreviam tudo. Enquanto o personagem falava, ele meio que pensava. Ou era uma narração, sabe? Não era um negócio assim muito dinâmico, sabe? Os quadrinhos nesse período geralmente eram mais lentos mesmo. Era tudo muito mais, sabe, descritivo demais. Então, honestamente, isso deixa a leitura mais lenta. Bem mais lenta. Porque eu levei um bom tempo para ler esse quadrinho, sendo que ele só tem 191 páginas. Ele é fininho, gente. Ele é fininho, tá vendo? Assim como eu peguei quadrinho já, que tem mais de 200 páginas, eu li muito mais rápido. Então, é uma coisa natural daquela época. Isso é muito comum naquela época. Mas, coisas do passado, né? E claro, nós não podemos nos esquecer de falar da arte. A arte em si, como eu até já mostrei para vocês, ela tem vários desenhistas, né? Mas um dos principais é o Carmine Infantino. O Terry Austin pegou algumas histórias. O Bob Vianek
também alguns. E também nós tivemos o Gene Day, mas tem outros também, tem outros dois que também ajudam. E em uma das histórias a gente tem Chris Claremont ajudando no roteiro, que chama-se A Prova, na página 90. Cara, esse quadrinho ele vai mostrar um pouco também do passado do Luke, na época em que ele ainda estava em Tatooine. Vai ter mais desenvolvimento para esse lado do Luke com a força. Cara, isso é muito legal. Honestamente, isso é muito legal. Mas, se você tem esse problema com clássicos, né, com histórias que são muito descritivas, vai ser uma leitura meio maçante de início. Vai ser, não vou negar. Que eu mesmo acho leituras assim muito descritivas, muito maçantes. Tanto que eu tenho problemas com leitura de clássicos. Eu quase não leio clássicos. Eu leio mais livros mais novos, né? Tirando o Perry Rhodan. Esse é um dos poucos clássicos que eu leio. Eu já li bastante, já li acho que 16 ou 17 volumes. E realmente são os que eu mais leio. Fora isso, meu amigo, poxa, é difícil. Eu tenho muita dificuldade com clássicos. Mas Star Wars acaba me chamando a atenção e eu acabo querendo ler. Eu quero conhecer essas histórias em que tudo poderia ter sido diferente. O que hoje é Legends, que essa história é Legends, né? O que é Legends, um dia foi Canon. E eu queria saber como é que isso foi feito. Cara, essa história é muito maneira, assim. Tem todo esse bom desenvolvimento. É claro, a gente tem a Leia como personagem principal em alguns momentos. Sim. Ela é tratada como uma donzela em perigo em alguns momentos? Também. Também é. Mas tem momentos em que a Leia é simplesmente a Leia estrategista. Tem aquele lado em que tentam usar ela? Sim, tem esses momentos. Mas isso é comum da época. É um produto de sua época. Tá? Então, não levem isso pro pessoal. Isso é normal daquela época. Mas enfim, essa história ela é maneira. Realmente vale a pena a leitura. Eu particularmente, como gosto muito de Star Wars, vou continuar indicando. E claro, se você que caiu de paraquedas aqui no canal, não sabia que a gente falava de Star Wars, a gente tem uma playlist enorme falando de Star Wars. Sério, é muito grande. É muito, muito grande. Desde guia de leitura, a o que você tem de ler e assistir antes de começar uma determinada série ou assistir os filmes. Cara, tem muita coisa mesmo, de quadrinhos e livros também. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para mais novidades de Star Wars. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui o volume 3 de Star Wars Clássicos. Infelizmente esse é o meu último volume no momento, né? Eu preciso conseguir os outros volumes. Tem muita coisa nessa fase da Planeta de Agostini. E em breve eu espero consegui-los e trazer aqui para vocês. E claro, para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo, isso aí, se inscreva no canal Arte Nerd. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E bota aí nos comentários, hein? Eu quero saber o que vocês acharam dessas histórias clássicas de Star Wars. O que vocês acham de clássicos? Vamos bater um papo. Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima. E boas leituras para todos nós. Valeu!